Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui compartilhar com você uma palavra de Deus com o tema, o propósito da salvação. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós sabemos que quando a Bíblia está se referindo aqui que o pecado entrou no mundo através de um homem, está se referindo a Adão. Todos nós somos conhecedores da história de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e o 3. Deus ele faz um homem e a mulher, coloca no jardim para que viesse lavrar e cuidar do jardim. A Bíblia nos diz que quando Adão e Eva estavam ali, eles receberam uma orientação de Deus, dizendo: olha, de todo fruto que houver no jardim vocês podem comer, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, este vocês não podem. Só que eles desobedeceram, comeram do fruto, e daí entrou o pecado na terra. E a Bíblia fala que todos os homens, que todas as mulheres, todos os seres humanos, a partir de Adão, que nasceram, já herdaram dentro de si essa tendência ao pecado chamado de natureza caída. E o homem ele se tornou um devedor de Deus. Por que isto? A Bíblia diz que Adão ele carregava sobre si uma grande responsabilidade. Ele carregava sobre os seus ombros a responsabilidade do destino de toda a humanidade que viria após ele. A Bíblia fala que a serpente que enganou Adão é um tipo do próprio inimigo das nossas almas. E quando Adão ele peca, ele dá legalidade ao inimigo a fazer o que ele quer, o que ele pretende fazer. Só que quando Adão ele comete aquele pecado, ele desobedece a Deus, Deus tem que tirar ele do jardim, porque a Bíblia diz que Deus ele é santo e Deus ele não se mistura com o pecado. E a Bíblia fala em Isaías que há uma barreira, o pecado ele cria um muro entre o homem e Deus. Adão ele tinha acesso livre com Deus, ele falava diretamente com Deus. Adão ele tinha o privilégio de estar ali e conversar com o próprio Deus. Mas quando ele peca, estes privilégios é roubado dele por conta do pecado. Só que Deus, ele cria um projeto de salvação para com o homem. O homem agora está destinado à condenação eterna, a passar a eternidade longe de Deus, por conta do seu pecado que ele carrega. A Bíblia fala que este projeto de salvação que Deus agora ele vai apresentar no latim chamado de Pactum Salutine, aonde Deus viria através de 3 dispensações. A primeira dispensação seria do próprio Deus, o Pai. Ele iria levantar uma nação do qual ele fez, que é o povo de Israel, e através deste povo Deus iria levantar profetas, sacerdotes, e estes homens iriam falar e preparar ali o caminho para o Cristo, para o Messias. A Bíblia nos diz que Jesus, ele vem agora na segunda dispensação. Jesus, ele vem ali com uma missão de morrer pelos nossos pecados. Quando Jesus morre naquela cruz, ele ressuscita ao 3º dia, ele dá ao ser humano esse direito de salvação. Agora, o interessante é que a Bíblia fala sobre o sacrifício de Jesus e o amor que Deus tem para conosco. A Bíblia fala em João capítulo de número 3, o versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Jesus, quando ele ressuscita, ele fala para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Então é por isto que hoje nós temos conhecimento desta verdade bíblica. O homem e a mulher,
ele tem hoje a oportunidade, ele tem hoje esta chance de ser salvo. Eu quero deixar mais um versículo aqui, Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muitos agora sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus morre na cruz, ele deixa ali uma palavra em grego, tetelestai, que traduzido foi consumado, está consumado, a obra foi finalizada. Como eu falei no princípio, o ser humano, ele carrega sobre ele uma dívida para com Deus. O ser humano, ele carrega com ele o pecado herdado de Adão. Só que Jesus, morrendo na cruz, ele morre para perdão dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia nos fala em Mateus, capítulo 11, versículo 29, 28, a Bíblia fala que Jesus, ele nos faz ali um convite universal: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, se nós queremos ser salvos, nós precisamos de aceitar a Jesus Cristo como Salvador das nossas almas. Nós devemos aceitar este sacrifício de Jesus. Jesus, ele nos ama de uma forma tão especial. João escreve no capítulo 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Se vocês querem ser meus amigos, façam o que eu vos mando. É uma orientação do próprio Jesus. É uma orientação do próprio Salvador das nossas almas. Jesus disse: aquele que me confessar perante o Pai, perante os homens, eu o confessarei perante o meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar perante os homens, eu negarei perante o meu Pai. Então, nós devemos aceitar este sacrifício de Jesus. Jesus morreu naquela cruz, derramou a última gota de sangue por amor à minha vida e amor à sua vida. Você deve aceitar Jesus como Salvador. Você deve ser batizado nas águas como símbolo de remissão dos seus pecados. E muitas pessoas se perguntam por que os pastores não batizam crianças. Porque o batismo nas águas, ele simboliza ali sepultamento de pecado, de arrependimento de pecado. E as crianças, elas não tem como elas se arrependerem de algo que elas não cometeram. Embora algumas pessoas venham dizer que se as crianças não batizarem, elas se tornam pagãs, mas nós não temos aqui uma base bíblica para isto. Jesus, o próprio Salvador, foi batizado com 30 anos de idade, né? Então nós seguimos esta orientação bíblica. Eu quero deixar mais um texto para você, uma carta que Paulo ele escreve aos irmãos da Galáxia, o capítulo de número 5. Olha o que está escrito. Deixa eu ver aqui. O versículo de número 17 em diante. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Observa que Paulo ele é bem sucinto nas suas palavras em dizer que aqueles que cometem esses tipos de pecado aqui, estes não herdarão o reino de Deus. Mas Jesus ele veio para nos perdoar dos nossos pecados. A Bíblia diz que quem comete adultério, este não entra no céu. Quem cobiça a mulher do próximo não entra no céu. Quem vive na mentira não entra no céu. Idólatras não entram no céu. Feiticeiros não entram no céu. Então nós, Cristo, que temos conhecimento desta palavra, nós que somos conhecedores do Evangelho de Jesus Cristo, nós devemos cumprir com esta orientação. Jesus, ele perdoa os nossos pecados. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Ele não veio para os justos, mas para os pecadores. Todos nós temos pecados e cometemos pecados. João, ele escreve nas suas cartas dizendo: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e este já está pecando. Então todos cometem o pecado, todos cometem falhas perante o Senhor, mas Deus demonstra o seu amor para conosco através do sacrifício de Jesus. A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. O sacrifício de Jesus te dará a oportunidade de vida eterna. O sacrifício de Jesus te dará a oportunidade de passar a eternidade com Deus. Observa que tudo o que está acontecendo hoje, nós estamos vivenciando um tempo de pandemia no mundo inteiro a respeito do coronavírus. E o próprio Cristo ele falou a respeito deste assunto no livro de Lucas, no livro também de Mateus, do capítulo de número 24, versículo 7, ele diz o seguinte, que ouvirão falar de rumores, ouvirão falar de guerras, né? E também ele falou a respeito de vírus, né? Doenças incuráveis, são o que nós estamos vivenciando nos nossos dias. Então, se nós hoje estamos vindo cumprir aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás, isto nos leva a entender que, de fato, Jesus, ele é o Filho de Deus. Então, eu quero finalizar esta palavra te dizendo que Jesus te ama. Ele tem um projeto na tua vida e ele quer salvar a você e a sua família. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus esteja sempre guardando a tua casa. Em nome de Jesus. Amém.